Olá, alunos. Meu nome é professora Ticiane e estou aqui para gravar um vídeo e ajudá-los a sanar as dúvidas da disciplina Comportamento, Sociedade e Psicologia. Eu vou utilizar alguns slides para orientar o nosso diálogo. Esses slides foram construídos a partir de uma enciclopédia de sociologia divulgada pela plataforma Kindle. Eu coloquei as referências dessa enciclopédia aqui embaixo a respeito, né, da sociologia. Quando falamos em comportamento, sociedade e psicologia, temos um conceito fundamental de que o ser humano é um ser social e de que, desde que nascemos, somos inseridos em redes de interação que nos ensinam o que é esperado de nós. Nós somos formados em interação com o mundo social. Dessa forma, nossos gostos, nossas opiniões, nossos medos, nossos comportamentos, enfim, são moldados em maior ou menor grau pelas experiências que temos dentro da sociedade. Isso significa que nos constituímos como um indivíduo em relação com o outro, com as instituições, com as normas e símbolos que nos cercam. Existem muitos canais pelos quais a sociedade nos ensina como agir. Eles são chamados agentes socializadores. A socialização inscreve em nossos corpos, em nossos hábitos, em nossos sentimentos, indicando como agir, pensar e viver. Dessa forma, compreender o ser humano enquanto ser social, compreender as influências que a sociedade traz para o comportamento de cada indivíduo é essencial no estudo e na prática da psicologia. Pensamos então que tudo isso forma a cultura, e a cultura é o significado de práticas, valores e símbolos que estruturam a vida em sociedade. Em outras palavras, tudo aquilo que não é formado pela natureza, ou seja, tudo aquilo que o ser humano aprende, compartilha e transmite socialmente, faz parte do domínio da cultura. A cultura, nesse sentido mais amplo, está nos modos de vestir, nos costumes alimentares, nas formas de cumprimentar, nos rituais religiosos, nas leis, nos tabus, nos gestos, nas formas de pensar e até mesmo nas piadas que circulam entre os amigos. Ela é como um sistema invisível de orientações que aprendemos ao longo da vida e que nos dizem, mesmo que silenciosamente, como viver, como nos comportar e como interpretar o mundo. Dessa forma, o conceito de cultura e compreender a cultura que cada indivíduo traz é essencial para a psicologia, é essencial para o psicólogo compreender o ser humano a partir, considerando a cultura em que esse indivíduo está inserido. Falar em cultura nos remete a pensar que há indivíduos que consideram a cultura de maneira etnocêntrica e há pessoas que lidam com o conceito de cultura a partir do relativismo cultural. O etnocentrismo é a tendência de julgar as outras culturas a partir dos valores e normas da própria cultura. É comum que esses indivíduos diminuam, né, tenham julgamentos a respeito das outras culturas, considerando, por exemplo, que um povo é atrasado ou errado por ter práticas diferentes das suas. Isso favorece o conflito, né, impede o entendimento entre as pessoas e diminui o diálogo. Já o relativismo cultural é essencial na vida em sociedade. Por quê? Porque propõe que devemos tentar compreender cada cultura a partir de seus próprios valores e contextos. Isso não significa concordar com tudo, mas sim adotar uma postura mais aberta e investigativa. Vivemos, então, numa sociedade em que existe a diversidade cultural. Reconhecer a diversidade cultural e compreender que a cultura é aprendida, modificável e múltipla, começamos então a perceber que não há uma única forma correta de viver. Assim, diferentes formas que fazem sentido dentro de seus respectivos contextos sociais. Essa percepção é o primeiro passo para entender a relação entre cultura, sociedade e indivíduo. É importante destacar aqui a relação entre comportamento e sociedade e como o indivíduo é moldado pela cultura, sendo então influenciado por essa sociedade.
e como ele também participa da construção da cultura em que vive, influenciando a sociedade. Ou seja, é um caminho de mão dupla. A identidade, a partir então desses processos de socialização, nós vamos formando o que chamamos de identidade. Diferentemente do que muita gente pensa, a identidade não é algo fixo, nem puramente individual. Ela é construída socialmente, a partir do encontro e como nos percebemos e como somos percebidos pelo outro. A identidade é composta de várias dimensões: o gênero, a raça, a classe, a religião, a sexualidade, a nacionalidade, a geração. Nós somos múltiplos. E aqui nós vamos destacar, neste vídeo, o, diferentes dimensões, diferentes influências da identidade, né? A identidade é construída, ela também pode ser reconstruída. Ao longo da vida, mudamos, nos reinventamos, ampliamos horizontes. Conhecer novas culturas, ter acesso à educação, participar de movimentos sociais, tudo isso pode transformar a forma como nos vemos e como queremos ser vistos. Considerando, então, as diferentes identidades que convivemos na sociedade, um tópico interessante é conversarmos a respeito das tribos urbanas que existem na nossa sociedade atual. As tribos urbanas são grupos que se formam compartilhando hábitos, valores culturais, estilos musicais e ideologias políticas semelhantes. Representam um fenômeno sociocultural fascinante, refletindo a diversidade e a complexidade das identidades pessoais nas grandes cidades. Originados das necessidades dos jovens de se agruparem com base em interesses e afinidades compartilhadas, esses grupos se destacam por suas práticas culturais, estilos de vida e muitas vezes posicionamentos políticos, abrangendo desde surfistas, skatistas até funkeiros e punks, cada um contribuindo de maneira única para o ecossistema social e cultural das grandes cidades. Às vezes vemos muitos conflitos entre diferentes tribos. E aí muitas vezes muitas pessoas se perguntam por que tem que existir, né, tantos grupos diferentes. Então, a cultura, o conceito de cultura, nos ajuda a compreender isso. E, além, nos ajuda a compreender que precisamos trabalhar na psicologia e na sociedade como espaços em que todas as culturas tenham espaço de manifestação, espaço para trazer as suas ideias, né? Vivendo a diversidade cultural. Outro aspecto importante da identidade é discutirmos a respeito de gênero e sexualidade. O gênero é uma construção social e cultural que se refere aos papéis e comportamentos, expectativas que a sociedade associa a cada gênero. Então, o sexo, de acordo com a biologia, ele pode ser feminino ou masculino, com base nas questões da genitália, nas questões hormonais, nas questões genéticas. Já em relação à questão gênero, ele se refere à identidade pessoal, ao que é como uma pessoa se sente, identifica. Por exemplo, se uma pessoa se identifica como masculino, como feminino, como não binário. E a orientação sexual é a inclinação voluntária de cada pessoa em sentir atração sexual, afetiva e emocional. Esses conceitos são distintos. A identidade de gênero de alguém não determina sua orientação sexual. Dessa forma, gênero e categoria social. Vamos parar de novo. Isso significa que, dentro do quesito categoria social e cultural, gênero vai nos ajudar a pensar que o que significa ser homem ou mulher, que isso não se resume a traços físicos, mas envolve expectativas de comportamento, sentimentos, ocupações e até mesmo formas de se vestir e expressar.
A sociedade ensina, reforça e exige o cumprimento dessas normas, moldando profundamente a maneira como cada um se percebe e interage no mundo. Outro aspecto importante da identidade é a raça e etnia. A raça refere-se a características físicas herdadas, como cor da pele, tipo de cabelo e formato do rosto, sendo um conceito socialmente construído e não biologicamente validado. A etnia é um conceito cultural que se baseia em afinidades compartilhadas como idioma, religião, costumes, história e tradições, definindo um grupo de pessoas com sentimentos de pertencimento. Pensar a raça como uma construção social significa que ela não é uma realidade natural, mas sim uma forma de classificar as pessoas criadas pelos seres humanos em contextos históricos específicos e com propósitos muito bem definidos. Quando dizemos que a raça é socialmente construída, estamos dizendo que ela é uma invenção humana, criada para organizar o mundo de acordo com interesses econômicos, políticos e ideológicos. Essa invenção, embora fictícia em termos biológicos, tem efeitos muito reais na vida das pessoas. Quando falamos do racismo estrutural, consideramos então, que vamos parar novamente. Outro conceito importante da identidade é o corpo e a sociedade. Pensar o corpo enquanto também prática cultural. Quando pensamos em corpo e sociedade, é um conceito que analisa o corpo não apenas como uma entidade biológica, mas como uma construção social, moldada por valores, normas e práticas de uma determinada cultura. Essa área de estudo investiga como a sociedade influencia a forma como percebemos, expressamos e utilizamos o corpo, tratando-o como um espaço simbólico de significados culturais. Quando falamos do corpo como construção social, temos pensado diferentes estudos dos mais diferentes campos de conhecimento, sobretudo a partir da emergência do discurso da interdisciplinariedade no meio profissional e científico. Certamente, que o afinco desse interesse se deve a transformações sofridas ao longo da construção da sociedade ocidental. O corpo era espaço de expiação e por isso deveria ser reprimido. Já no século XIX, ele é apropriado pelo capitalismo e assim por diante. Logo percebe-se que as concepções sobre o corpo são mutáveis com o decorrer do tempo e são influenciadas por questões políticas, econômicas e sociais, religiosas das classes dominantes de cada período. Então, ao buscar o corpo perfeito, tem sido largamente difundido pelos meios de comunicação, constituindo-se como uma das principais preocupações do homem, cuja confirmação se percebe pelo índice cada vez maior de cirurgias plásticas, estéticas e reparadoras. Por trás de um discurso construído sobre sua saúde, se esconde a faceta das variáveis e expressões de poder da forma, tanto daqueles que podem pagar para exibir a perfeição de seus corpos, como para aqueles que manipulam a metamorfose, cirurgiões plásticos, para atingi-la. Outra questão importante, que determina a identidade, é a religião e o comportamento. A religião e a sociedade referem-se à análise da inter-relação complexa e dinâmica entre as práticas religiosas e as estruturas sociais, um tema central na sociologia e nas ciências humanas. A religião influencia a sociedade, ao fornecer um sistema de crenças, valores e normas que guiam a vida dos indivíduos, contribuem para a coesão social e moldam a cultura e a política. Por outro lado, a sociedade molda e é moldada pelas regiões, que são instituições sociais com impacto significativo na vida humana. A religião, ao longo da história da humanidade, é um poderoso instrumento da organização coletiva. Não importa se estamos falando de povos antigos ou das sociedades modernas, a experiência religiosa frequentemente ultrapassa o âmbito pessoal da fé e se insere de maneira decisiva na vida em grupo. É justamente por isso que, do ponto de vista sociológico, a religião não pode ser compreendida apenas como um conjunto de crenças individuais, mas como uma estrutura social, um sistema simbólico compartilhado
que produz coesão, pertencimento e orientação. E dessa forma, a religião também vai influenciar o comportamento dos seres humanos, dos seres em sociedade.